Hoje, o intuito do meu vídeo não é criticar, não é falar mal, não é fazer nada disso. É simplesmente refletir. Eu quero que você reflita juntamente comigo. Você sabia que nos tempos bíblicos os homens usavam túnica? Sim, praticamente um vestido. Era um vestido um pouco mais abaixo do joelho e eles usavam a cintura um cinto para amarrar e manter mais certinha a roupa. Por baixo eles usavam tipo uma espécie de tanga, era um tecido que enrolavam por baixo. Se você for pesquisar no Google, na internet, você vai ver como era certinho a roupa daquela época. E também eu vou deixar alguns versículos aqui na descrição, ou em cima ou embaixo, não sei onde vai ficar, a descrição dos vídeos falando comprovando como era a roupa naquela época. Eu quero que você reflita comigo que muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo assim, porque a Bíblia ela não mudou, a doutrina ela não mudou, a palavra ela não, a roupa, o costume continuou o mesmo. Sim, a palavra de Deus, a essência dela continua a mesma. Ela não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Só que com o passar dos anos, os costumes mudam, os padrões da sociedade mudam, a forma de se viver. Na época da Bíblia, a forma com que eles construíam as casas é totalmente diferente da forma que hoje nós construímos as nossas casas. A época que as mulheres viviam, a forma como preparavam os alimentos, como cuidavam das roupas, era totalmente diferente da forma que hoje nós vivemos. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, pregam e alegam que a palavra de Deus ela continua sendo a mesma, então eu tenho que continuar usando a mesma roupa de sempre. Mas que roupa de sempre? Essa é a minha pergunta. Se fosse para nós vivermos como os tempos bíblicos, nós deveríamos usar e seguir à risca aquela época. Os homens deveriam usar túnicas até um pouco abaixo do joelho, com um cinto amarrado na cintura, e as mulheres deveriam usar uma túnica até o tornozelo. Esse era o padrão de antigamente. Você consegue compreender, entender? A calça para o homem, ele vem muito depois, com o desenvolver da sociedade, com os conhecimentos adquiridos, com a ciência que cresceu. Muitos ainda pregam um padrão de usos, de costumes, de roupas, que não foi o que Jesus ensinou, não foi o que Jesus colocou na sua palavra. A gente não vê na Bíblia escrito que a gente tem que ter a túnica de tal cor, de tal comprimento, de tal forma, de tal maneira, o cinto dessa forma é amarrado. Jesus ele não se preocupava com isso, ele nos ensinava a palavra de Deus, o seu caminho. O que Jesus disse? Para ser salvo, você precisa crer em mim, ser batizado e ser salvo. Jesus não nos deu regras nem padrões para que nós viéssemos seguir de uma forma dissimulada, de uma forma que venha pesar, de uma forma que nós venhamos olhar para o outro e acusar, ei, você não está na regra, você não deve estar assim, você não está conforme está escrito. Quem disse? Quem falou isso? Qual foi o padrão? Quem escreveu essas regras? Eu quero que você entenda e compreenda que sim, existem usos e costumes, sim, existem padrões e épocas diferentes na sociedade e nós não podemos ficar alienados, nós não devemos ficar alienados dessa forma. Nós precisamos abrir a nossa mente para entender e compreender a verdadeira essência da palavra, porque muitas vezes nós ficamos perdendo tempo discutindo coisas banais e as pessoas ficam de fora olhando e dizendo: o quê? Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. Viver com Cristo é muito mais do que isso. Viver com Cristo é um estilo de vida. Viver com Cristo é saber que você é amado por Ele, que você foi comprado por Ele e que Ele tem muito mais para você.
Se você tem dúvidas acerca disso, se você ainda questiona isso, ou se você não quer saber sobre isso e da forma que você vive, tá bom? Eu te respeito. Eu te respeito, te compreendo, porque cada um vive aquilo que faz sentido para si. Mas eu quero dizer para você, não condene o outro, não acuse o outro, não fique subindo num pedestal e dizendo que você está certo e todos estão errados. Eu respeito você e desejo que você respeite também aquilo que a pessoa vive e acredita. Se você tem dúvidas acerca disso, ore a Deus de verdade. Busque na palavra, busque na Bíblia e interprete ela com sabedoria. Se você tem dificuldade de interpretar, peça ajuda para pessoas que saiba, que entenda, um professor de português que vai ali te ensinar o significado das palavras, a forma de interpretar a palavra. Porque muitas vezes a pessoa tira um contexto isolado e faz daquilo uma verdade. E não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para você. Então eu quero que você entenda de uma vez por todas. Se você quer viver a vida à risca daquilo que está escrito na palavra de Deus, então volte ao tempo de antigamente e volte a usar túnica. Porque sim, usos e costumes mudam. Que Deus abençoe você. Um beijo e até o próximo vídeo.